é o meu próximo, ficou martelando. E eu gostaria de tentar responder essa pergunta baseado na parábola que Cristo contou para respondê-la, a parábola do bom samaritano, na nossa meditação dessa noite. Então, Lucas 10, tudo começou, a narrativa de Lucas, antes dele contar a parábola do bom samaritano, quando se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, naturalmente, disse para ele: que está escrito na lei? Como leis? E ele sabiamente respondeu, né? E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus elogia a sua resposta, ele fala: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus, então, conta a parábola do bom samaritano. Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e o espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. E, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, provavelmente 2 denários, né, e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus se dirige ao doutor da lei e pergunta: qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Meus irmãos, pensando em questão de proximidade, né, justamente agora queríamos estar mais próximos ainda uns dos outros, ainda que online, né? Mas tem uma coisa que a tradução do português ela se perde um pouco, né? Próximo, ela mantém a palavra que mantém a questão da proximidade na palavra do grego, do original, do grego koiné, que Lucas estava usando para escrever, que é pleision, né? Pleision é uma palavra neutra, né? Que quer dizer a pessoa que está perto, né? Que no inglês, por exemplo, se os irmãos pegarem, quem estudar inglês, tiver curiosidade de olhar na Bíblia em inglês, ela é traduzida como neighbor, que quer dizer o vizinho, né? Aquela pessoa que está do lado, né? E talvez a gente distingua o vizinho do próximo e faça uma confusão, mas na realidade próximo é todo mundo que está perto de nós, né? Ou as pessoas que passam por nós. Então, quem são as pessoas próximas de você hoje? Quantas pessoas você cruzou no dia de hoje? Muitas, né? Ou poucas, depende do quão isolado o irmão ou a irmã se encontra, né? Mas com certeza seus vizinhos estão aí, na porta do lado, no prédio que o irmão mora, que a irmã mora, né? Estão ali. E como são seus vizinhos? São legais? Você gosta deles? Se você pudesse escolher, você os escolheria para estar morando na porta do lado? E aí eu devolvo a pergunta para o irmão, para a irmã. E você é um bom vizinho? Eles gostam de que você esteja do lado? Né? Quando se fala do amor de Deus, não tem comparação com o amor humano. Porque o amor humano é um amor, muitas das vezes, movido pelo interesse. Né? E o amor de Deus ele é totalmente desinteressado, ele alcança todo. A palavra de Deus fala que Deus faz o seu sol estar sobre todos, os justos e injustos, ele não faz distinção de pessoas, e é justamente o que nós mais pecamos e mais erramos, quando nós escolhemos a quem nós dirigimos, escolhemos dar
o nosso amor para um em detrimento dos outros. E aí eu gosto muito de lembrar da cruz, que é uma barra horizontal com uma barra vertical, né? A barra vertical fala que o nosso amor ele tem que ser para Deus, acima de todas as coisas, mas na barra horizontal não há como ter cruz sem ter um amor prático uns pelos outros, né? E o evangelho tem uma grande distância entre a teoria e a prática, né? Porque o diabo conhece a Bíblia, o diabo conhece as leis do Senhor muito melhor do que nós, só que ele não pratica, né? Ele não põe em prática. E o que nos faz servos de Deus, né, e herdeiros da vida eterna, é mostrarmos que essa vida eterna que Cristo nos concedeu, ela faz a diferença no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, né? Quem deve receber o meu amor e cuidado? Quem é o meu próximo? Né? Será que eu faço algum tipo de distinção? Existe uma grande diferença entre receber amor, né, e ser o amor em ação. Né? Quem é o meu próximo? Eu sou próximo de quem está perto de mim? Eu estou atento à necessidade das pessoas? E é por isso, meus irmãos, que vivemos dias em que os relacionamentos não são duradouros. Os relacionamentos eles não têm futuro, porque a pessoa entra num relacionamento, seja com amizade pessoal, seja amizade no trabalho, seja relações profissionais, seja no relacionamento afetivo, no próprio casamento, a pessoa só pensa em receber. Né? Eu costumo lembrar do jovem, ou da jovem que começa a orar: Senhor, me dá o príncipe encantado, me dá aquela princesa maravilhosa, né? E às vezes a preocupação toda é de ter a pessoa certa, quando a maior preocupação do servo de Deus deveria ser o contrário, em ser a pessoa certa, em dar mais do que receber. Porque aí chega um dia que a paciência muitas vezes se esgota, né? E aí a gente começa só a querer cobrar da pessoa amada, e aí, né, nada oferecemos em troca, e aí fica os dois cobrando de um lado, e o relacionamento tende a se ruir. Né? Por isso, meus irmãos, lembremos-nos de que nós estamos próximos de muitas pessoas, e pessoas que não merecem o nosso amor. Né? Eu fico pensando em como Jesus escolheu cuidadosamente os itens dessa parábola. A começar pelo caminho sangrento, era um caminho perigosíssimo, que havia entre Jerusalém e Jericó. Era um caminho frequentado por assaltantes. E o homem decidiu sozinho partir. Né? Alguns poderiam criticá-lo, poderiam estar maluco, você foi sozinho, foi se arriscar, viajou de noite, com posses, o que você estava querendo? Né? E há muitos aqueles que são assaltantes, que estão à espreita no caminho da vida, querendo tirar o melhor das pessoas só para si. O que é teu eu quero para mim. Né? E assim a gente cruza no caminho, nos caminhos difíceis e sangrentos da vida, com pessoas que vão querer nos assaltar ou querer tudo o que nós temos. Né? E essa lógica é terrível. E muitas vezes nós não podemos ser inocentes nos nossos relacionamentos, né? E achar, né, que as pessoas não estão, talvez, interessadas em algo que nós temos a oferecer ou nas nossas próprias posses. E também não podemos ser imprudentes, né, e a cruzar estradas perigosas sem a devida precaução. E assim, com essa lógica de aquele homem mereceu o que teve, talvez o sacerdote e o levita passaram. Aquele problema daquele homem, ninguém mandou ele sair sozinho, com dinheiro no bolso, com dinheiro que tinha acabado de sair do banco, talvez, a saidinha do banco, estava se arriscando, né? Estava correndo um perigo. Já diz um ditado na nossa cultura de que quem semeia vento, colhe tempestade. Né? E talvez fosse essa a lógica dos outros ao criticar ou desdenhar daquele homem caído. Olha, se nós procurarmos motivo para não ajudar as pessoas, motivos não nos faltarão. Como aquele homem tinha muito motivo para não ser ajudado, muitos motivos para ser ignorado. Se eu parar ali, alguém vai passar e vai me roubar. Muitos motivos para não ser perdoado, porque talvez alguma coisa de errado ele poderia ter cometido, ou poderíamos dizer, o problema dele, nós mesmos somos a causa dos nossos problemas. Né? Mas aí eu te digo, meu irmão, que todos nós podemos nos identificar com aquele homem caído ali no chão. Porque nós não merecemos nada diante de Deus. Se nós passamos por tribulações e problemas, muitas das vezes fomos nós que provocamos.
né? E aquele homem estava naquela situação, tipificando a nossa situação diante dos problemas da vida, diante dos problemas deste mundo, né? A salvação nunca foi por merecimento, né? Aquele homem, doutor da lei, queria herdar a vida eterna, queria conquistar. Ninguém merece a vida eterna. A única coisa que merecemos de Deus é o inferno. Então, estamos sempre próximos de pessoas, e nós somos uma delas, que não fizemos nada por merecer o amor das outras pessoas. Nós estamos, talvez, próximos dos esquecidos, dos ignorados, né? Talvez, muitas das vezes, escolhemos cruzar para o outro lado da rua. Né? Não importa o nível de religiosidade. Veja que Jesus escolheu a elite religiosa da sua época. Lembra que primeiro o sacerdote, que era alguém descendente, né, era da tribo de Levi, descendente dos filhos de Abraão, de Arão. Os filhos de Arão não era qualquer membro da tribo de Levi que podia ser sacerdote, era só os descendentes de Arão, e ainda da família sacerdotal, né, a família de os sacerdotes descendentes de Zadok eram os que acabavam ficando como sumo sacerdote, né? E não importa se era sacerdote ou se era levita, que tinha um status espiritual na liturgia do culto judaico um pouco menor, né? Talvez ele poderia estar pensando que estava muito ocupado para se envolver, estava apressado, talvez ele estava muito limpo para se sujar com as suas vestes sacerdotais, muito preocupado, muito ocupado para alterar a sua agenda, muito avarento para dar o seu dinheiro, muito cuidadoso para não se arriscar por um conhecido. Havia desculpas, com certeza, mas eu digo, irmãos, que Cristo colocou esse sacerdote, esse levita, descendo de Jerusalém, ou seja, até a pureza cerimonial seria uma desculpa muito esfarrapada, porque eles estavam voltando de Jerusalém, eles não estavam indo para Jerusalém, provavelmente já tinham participado do culto, já tinham participado do sacrifício, e o judeu, que era todo complexado com a questão cerimonial da pureza, que não podia estar numa mesma casa de um gentio para não se contaminar, não podia estar próximo de pessoas, né, que não estavam cerimonialmente limpas, para não se contaminar, mas eles já tinham voltado do culto, provavelmente já não era mais sábado, ou era um dia após o sábado, ou era o domingo, ou segunda, quem sabe, né? Teriam obrigações no tempo, estavam atrasados. Seria aquela uma armadilha para pegar os incautos? Ou será que eles sentiram nojo? E eu colocaria por essa opção, porque o judeu, no seu excesso de santidade ou preciosismo, ele se considerava acima dos outros povos, acima das outras pessoas, né? E o judeu chegava ao ponto judeu daquela época, e por isso, daí Lucas, um grego, o médico amado, escrevendo o evangelho, ele coloca ele, querendo se justificar, falando do doutor da lei, pergunta para Cristo, quem é o meu próximo? Né? Porque ele achava, eu só vou amar o meu próximo, e o meu próximo é quem é judeu como eu, quem tem o mesmo conjunto de valores que eu, que segue o mesmo ritualismo que eu, as mesmas cerimônias que segue a lei de Moisés, o resto eu não quero nem saber, né? E aí Jesus conta essa história. Eles não eram pessoas mais, irmãos, né? O sacerdote, o levita, pelo contrário, eram pessoas admiradas pelo seu status religioso. Aí vem a pergunta para nós. Eu tenho sido próximo das pessoas para as quais os outros viram as costas? Meus irmãos, não existe acasos na jornada terrena. Aqueles homens não passaram naquele caminho à toa. Quando você cruza por uma pessoa no seu caminho, ou quando alguém bate a sua porta solicitando ajuda, não é por acaso. Agora, a decisão, né? Eu fiquei impactado pela mensagem pela manhã do pastor Maurício, hoje de manhã, né, que falava, olha, o convite era o mesmo, segue-me, né? Mas a resposta é que foi diferente das pessoas, né? E eu digo, né, a situação do homem caído na estrada era a mesma, mas a resposta àquela situação, né, daquele homem, 2 passaram ao largo, mas o samaritano escolheu parar. Meus irmãos, aquele samaritano figura a pessoa, os desprezados e inimigos do povo judeu.
Jesus não revelou a identidade do necessitado, não falou a nacionalidade dele, mas provavelmente ele era um judeu, mas não era o mais relevante, né? Mas é importante, infelizmente, hoje nós não estamos há mais de 2000 anos da época em que Cristo contou essa parábola, mas para a gente entender a mente de um judeu e a rivalidade que existia entre os judeus e samaritanos, só estudando a história, né, e vendo da palavra de Deus o livro de Esdras, no capítulo 4, versículo 3, Neemias, capítulo 4 a 6, né, o reino do norte se separou e em 722 a.C. foi levado cativo pelos assírios. E o reino do sul, apenas a tribo de Judá, só foi levada para o cativeiro em 605, 588 a.C., né, em levas, né, quase 200 anos depois, mas os assírios pegaram e levaram outros povos para ocupar a tribo do norte. E ficou alguma das tribos do norte. E eles se misturaram. Né? E o reino do norte não teve nenhum rei bom, enquanto o reino do sul tiveram vários reis piedosos, como Asa, Josafá, como Ezequias, como Josias. Né? Então, o judeu eles se consideravam um guardião da palavra de Deus pura. Né? E quando Ciro autorizou o povo a sair do cativeiro babilônico, o povo do Reino do Sul, eles se depararam com os habitantes que sobraram no Reino do Norte. E o Reino do Norte bateu na porta, né, lá de Jerusalém, querendo ajudar a construir o templo, querendo ajudar a construir o muro. E qual foi a resposta, né, de Esdras e Neemias? Negativo, vocês não têm parte nesse templo. Vocês se misturaram, vocês são idólatras e não vão ajudar nem a erguer um tijolo. Né? E houve aquela oposição ao ministério de Jeremias, e mais tarde, no período interbíblico, a coisa ficou mais feia ainda. Né? A gente pode estudar os livros do deuterocanônicos, os livros apócrifos, 1ª, 2ª, e na Bíblia Ortodoxa, a 3ª, a Macabeus, conta a história de quando os judeus eles foram forçados por Antíoco Epifânio, inclusive, a fazer práticas que eram contrárias ao judaísmo. Foi colocado uma estátua de Zeus no Santo dos Santos do seu templo, e também foi oferecida uma porca no altar de bronze, até que os macabeus se revoltaram contra aquilo. Mas nesse meio tempo, diz a história que havia inclusive um parentesco com o sumo sacerdote na época de Neemias, que era samaritano, e esse homem, diz a história, construiu um templo rival lá no Monte Gerizim. Esse templo que a gente ouve falar quando Jesus vai pregar a mulher samaritana. Ele fala, olha, vossos pais dizem que é Jerusalém, e os nossos no Monte Gerizim. E Cristo falou, olha, não é aqui nem em Gerizim, nem nada. Deus está procurando que adorem em espírito e em verdade. Mas vejam a rivalidade. E João Hircano, que foi um dos macabeus, fez uma guerra que destruiu o templo samaritano em 130 a.C. Então vejam a rivalidade terrível entre os povos. Né? E Cristo, de propósito, pega e bota um samaritano capaz de se aproximar dos desprezados, capaz de se aproximar dos seus próprios inimigos para auxiliar. E agora eu fico pensando, meus irmãos, se fosse hoje, Cristo estivesse diante de nós, colocando alguém necessitado, caído no nosso caminho, que personagens Cristo escolheria? Será que um pastor? Um diácono? Um ministro de música? Ou Jesus escolheria uma antiga iberista, né? Hoje, né? Ou uma missionária? Escolheria quem seria o bom samaritano da parábola? Seria um monge? Seria um islâmico? Seria até mesmo alguém contrário aos nossos padrões? Quem seria o herói dessa história? A quem nós desprezamos e abominamos? Porque era esse justamente que Jesus escolheria como personagem central dessa história, aquele capaz de enxergar o outro como seu próximo. Com certeza a aparência do necessitado não era boa, nada atrativo, mas ele escolheu ajudar o inconveniente, ajudar alguém que, como judeu, jamais faria o mesmo por ele. E a nossa ajuda, a nossa amizade, o nosso amor nunca deve ser baseado com a troca, mas sim com o amor de graça, porque de graça nós recebemos. Concluindo a nossa meditação, aí eu digo, nós
precisamos ser as boas novas, antes mesmo de pregarmos as boas novas. Em vez de simplesmente pregarmos as boas novas, nós temos que ser as boas novas para os nossos vizinhos. Né? Hoje em dia está mais difícil agora convidar alguém para ir na nossa igreja. Né? Talvez entrar online, né, seja uma opção, mas nós somos a igreja no nosso prédio. Nós somos a igreja, nós somos Cristo no nosso trabalho, aonde quer que estejamos. Quem está próximo de nós, Cristo vai nos dizer, vá e faça da mesma maneira. Na viagem da nossa vida, são muitos que estarão à beira do nosso caminho. A diferença vai estar em qual personagem nós estaremos nos enquadrando nesta parábola. Por isso, né, concluindo, eu desafio os irmãos a ser próximo, a ser um bom vizinho para qualquer um que Deus coloque no seu caminho. Qualquer um que precisar de um toque de amor, de graça e de misericórdia de Deus. Que Deus, assim, possa nos abençoar e nos capacitar, porque não é fácil, né? Imagina como as pessoas receberam aquela parábola, né? Mas essa parábola é para desafiar. E para terminar a meditação, eu diria que Cristo, né, muitos acusam de que Jesus estava plagiando o hinduísmo, o budismo, ou alguns rabinos antigos, quando ele falou lá em Mateus capítulo 7, né, ele diz no versículo 12, Mateus 7, 12, diz, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Mas Cristo, ele não plagiou nenhum, porque se você olhar direitinho, todos os registros para essa chamada lei do ouro, de ouro, nos rabis e nos monges, todo mundo falava, não faça aos outros o que você não gostaria que eles fizessem. Mas Cristo, ele mudou o enfoque dessa lei magna. Ele disse, em vez de nós ficarmos preocupados em não fazer coisas que deixam o nosso próximo chateado, vamos procurar fazer coisas que o nosso próximo precisa. Né? Vamos tomar a iniciativa, né? Porque senão fica todo mundo parado e ninguém faz nada, ninguém magoa ninguém e o amor não prospera no nosso relacionamento. Que Deus assim nos abençoe, nos ajude, nos mostre o que nós precisamos fazer para alcançar aquelas pessoas que estão caindo à beira do caminho. Lembrando que nós também, um dia estivemos à beira do caminho e o Senhor nos estendeu a mão. Que Deus nos abençoe.